minha conversa hoje é com o Caio e a Nicele Cruzeiro, que vai falar com a gente sobre insights sobre a geração Z, profissionais 50 mais e o futuro do mercado de trabalho. Ou seja, Caio, a gente vai abrir um monte de janela aqui e vamos tentar fechar todas até o fim do nosso bate-papo. Obrigado Desafio, né? por ter aceitado aqui o nosso convite. E começa contando um pouquinho da sua trajetória até aqui. Perfeito. Bom, eu venho do mercado de trabalho, eu fiquei 16 anos trabalhando em diversas empresas, trabalhei em indústria, farmacêutica, do agronegócio, e nesse meio tempo sempre tive muita vontade de dar aula. E como eu iniciei muito cedo na carreira, eu comecei a trabalhar lá com meus 15 anos, falei, bom, em algum momento eu vou voltar nisso, mas precisei correr com a graduação, depois fiz uma pós, e eu fui muito numa linha de administração, educação corporativa, que foi aí que me despertou muito essa paixão por treinar, por ensinar. E anos mais tarde, já ainda no mundo corporativo, eu tive a oportunidade de iniciar o mestrado. E uma das coisas que eu tenho de fato pesquisado no mestrado é justamente essa questão geracional no mercado de trabalho. E aí nesse meio tempo escrevi meu livro, lancei ele, eu lancei em 2019, depois eu fiz uma atualização dele em 2024, e é um livro que fala justamente sobre essa mudança no mercado de trabalho, muito na linha do recrutamento e seleção. E como hoje as empresas estão fazendo esses processos que mudou muito a forma, se a gente compara com 10, 15 anos atrás. A gente vai entrar para falar sobre o livro daqui a pouquinho. Me fala quais foram os principais insights que você teve quando você começou a estudar essa questão geracional. Eu não sei, me corrija se eu estiver equivocado, mas a geração Z, eu acho que é a geração, talvez depois da Boomer, é a geração que teve a maior quebra comportamental na história, porque foi a geração que pegou o surgimento disso daqui já adulto, né? Teve que fazer as adaptações aí nesse novo mundo tecnológico. É isso mesmo? Eu estou equivocado? Exato. Então a geração Z, que é a geração que nasceu lá em meados de 97, pegou o boom da transformação digital, mas é como você falou, essa geração ela já pegou esse boom já mais velha, diferente da minha geração e da sua geração, né, que a gente viu o negócio nascer, só que a gente ainda basicamente foi a última geração a ver o mundo analógico. Ao ver o mundo analógico, exatamente. E aí, no mercado de trabalho em si, a gente tem um grande desafio com essa geração, porque como você falou, teve de fato uma quebra comportamental muito grande. E existem vários motivos em torno disso. Um deles é que essa geração viu os pais adoecerem no mercado de trabalho. Hoje em dia, com dados até da Fiocruz, existem milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos de saúde mental, como por exemplo o burnout. E a minha geração, a sua geração, essa foi a geração que adoeceu de fato no mercado de trabalho. Então, essa geração Z viu todo esse movimento, essa geração Z pegou crises econômicas, crises políticas, então é uma geração que vem com uma cabeça muito diferente para o mercado de trabalho, que é também diferente da nossa geração. Aí um dado bastante alarmante e desafiador aí para muitas empresas. Que é uma geração que ainda teve muito como referência a história profissional dos pais, né? Gerações que vieram depois, a nossa geração, é a geração que já sabia o que era burnout, né? Já sabia o que era estresse e não encarava isso como, acho que não encara isso como uma fraqueza, diferente de gerações passadas, né? Um pouco disso também, né? Só que a nossa geração foi a geração do propósito, né? A geração de preciso trabalhar num lugar que eu me sinta desafiado, que eu esteja alinhado com o propósito. Essa nova geração, percebendo o comportamento dos pais e como foi difícil a carreira desses pais, independentemente da área que você fosse. Se você é docente, se você trabalha numa empresa, isso é geral nessa nossa geração, né? Então, a geração Z, ela viu todo esse processo e ela começou, de fato, a perceber o mundo de trabalho de uma maneira diferente. Tanto é que a Fiocruz e outras estruturas aí de dados, né? Você tem dados hoje do próprio IBGE, mostrando que essa geração fica em média de 7 a 9 meses numa empresa. E isso é bom ou é ruim? Para o mercado de trabalho, para as empresas é péssimo. Porque até então, ela trabalhava com pessoas dessa geração Y que ficava 5, 10 anos na mesma empresa. E as gerações anteriores, 10, 15, 20, 30 anos. Isso não existe mais. Então essa geração é mais líquida
em termos de se eu não estou bem aqui, tchau. Eu não quero fazer carreira aqui. Eu não quero ser um professor doutor dando aula numa universidade. Eu não quero ser um executivo numa empresa porque eu vi o meu pai e minha mãe adoecer por conta disso. E aí, isso acontece por razões pessoais dessa geração ou porque as empresas, de modo geral, ainda têm essa mentalidade da geração Y? Porque são muitas empresas, principalmente as grandes empresas aqui, são empresas familiares, de gerações, 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 que acabam carregando a cultura ao longo dos anos. O que você acha que é o motivo disso tudo? Boa, é uma visão bastante empírica, mas acredito que tenha bastante fatores aí. Sim, vejo que as empresas estão tendo dificuldades de se adaptar à geração Z. Da mesma forma que a geração Z também está tendo mais dificuldades para se adaptar ao mercado de trabalho. Um exemplo clássico. Eu hoje, trabalhando em empresas e dando consultoria, hoje eu tenho empresas e eu ajudo empresas também a fazerem o processo ali de se tornarem mais estratégicas no processo de gestão de pessoas de RH. Tem profissionais da geração Z que chegam num processo seletivo e a pessoa ela não sabe o que é Excel. A nossa geração cresceu fazendo curso, se capacitando, em algum momento a gente ia usar isso no mercado de trabalho. Essa geração tem dificuldade para usar Word, para usar Excel, que são ferramentas básicas de trabalho, só que ela cresceu no celular. Então a pergunta é, eu consigo fazer isso no celular? Se eu não conseguir, eu vou ter provavelmente dificuldade de fazer isso no notebook, no desktop. Então, peraí, então é o efeito inverso. O que a gente teve que fazer o tal do curso para aprender a mexer lá no pacote Office, e agora essa nova geração não sabe, porque faz tudo pelo celular? Pelo celular. É claro que assim, não dá pra gente generalizar e falar que todos, mas é curioso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. No geral, as empresas estão tendo muita dificuldade para selecionar profissionais da geração Z, porque eles não têm ferramentas básicas de trabalho. Não tiveram curso, não fizeram, não foram atrás. Tá, mas e aí? E a gente sente e chora, porque hoje, de fato, as empresas, por também terem essa dificuldade na adaptação com a geração, eu vejo hoje que está tendo esse choque. A nossa geração ela sofreu um certo bullying quando ela chegou no mercado de trabalho. Você deve se lembrar. Essa geração não sabe o que quer, não quer nada com nada. Sim. Agora esse bullying foi transferido para a nova geração, só que aí tem esses desafios da questão. Então, por exemplo, agora essa geração, essa juventude aí de 20 e poucos anos, eles sabem, por exemplo, programar um prompt do ChatGPT, mas não sabem fazer uma divisão no Excel. É provável. Caramba! E assim, as empresas, algumas já estão usando ferramentas de IA, de inteligência artificial, como o ChatGPT já. Mas tem muita empresa que ainda está no Excel. Sim. Empresa familiar, inclusive, se a gente pegar empresas aqui da região, a maioria deve estar usando ainda ferramentas extremamente básicas. Eu entendi. E como que fica essa geração 50 mais nesse turbilhão de coisas aí? Ótima pergunta. Perdida nesse vácuo geracional. Como é que fica isso? Porque eles ainda têm essa visão dos pais muito forte, né? Conviveram ainda, pegaram aí esse final do analógico, ainda sabem o que é um telefone público, um orelhão, e estão aí agora com essa geração nova que faz tudo por aqui, que tem uma empresa que aqui, que é em todo lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E aí, como é que essa geração está lidando com isso? Esse é um dos temas que eu estou, inclusive, estudando no mestrado. O etarismo, ele é real. E o etarismo é um preconceito por idade. E no mercado de trabalho, as pessoas hoje não é mais só 50 a mais. Porque até então a gente falava, com 50, 60 anos começa a sofrer etarismo. O que eu tenho visto em muitas pesquisas é que tem pesquisadores que estão baixando esse número para 40 anos. Ou seja, a partir de 40 anos, você já está suscetível a sofrer etarismo, que vai ser esse preconceito por idade. E como teve muita demissão em massa nas organizações, inclusive nas instituições de ensino, depois da pandemia, esses profissionais foram muito afetados. E aí você combina uma demissão com o etarismo, você vai ter pessoas que demoram mais tempo para conseguir uma nova posição. Entendi. E isso faz com que esses profissionais sejam descartados sumariamente, tendo aí anos, décadas de experiência, muito a contribuir, mas sendo descartados por uma questão de etarismo. Então você tem um mercado no qual a geração Z não quer ter a carreira como a geração X ou a Y tem, e ao mesmo tempo a geração X e Y querendo de fato trabalhar, mas ainda
sofrendo com essa questão de etarismo. Então, acho que tem um descompasso aí no mercado. E aí essas pessoas estão indo para onde? Aí são vários caminhos. Inclusive, hoje, numa das empresas que eu tenho, eu trabalho com mentoria de carreira e recolocação de profissionais, inclusive com mais de 40 anos. Essa pessoa ela tem, sim, a oportunidade de se atualizar, se manter competitiva no mercado, mesmo sofrendo a questão do etarismo. E aí, às vezes, ela vai ficar um pouco mais de tempo em recolocação, mas ela provavelmente consegue uma boa recolocação. Se ela tiver já ali nos 50 anos, um pouco mais, a recolocação dessa pessoa é muito mais desafiadora. Então, muitos profissionais, eles partem para dar aula, ou eles abrem uma própria consultoria, têm um próprio negócio. Então, essa até é a dica que eu dou para quem estiver ouvindo e vendo. Né? Procure ter um plano B. Porque se você depender só do plano A, quanto mais você vai envelhecendo, mais desafiador vai ser a sua sustentabilidade de carreira. Tá. O que eu, enquanto profissional de 30, 35, 40 anos, tenho que fazer para continuar sendo relevante na minha área de atuação? Primeiro entender quais são os efeitos das novas tecnologias na sua área. Porque tem áreas que são um pouco mais blindadas ou demoram mais para sentirem os impactos. Outras não, já estão sentindo agora os impactos da automatização. E se a gente não se atualizar e não ir atrás das informações, é por isso que a gente está falando tanto hoje de aprendizado para a vida, que é o tal do lifelong learning. A gente precisa continuar se adaptando e trabalhando aquilo que eu estou fazendo hoje na minha dissertação de mestrado, que chama requalificação. A requalificação é a gente desenvolver novas habilidades ao mesmo tempo que a gente está no mercado de trabalho. Então é como se a gente fosse um avião que está trocando a roda no ar e precisa continuar fazendo esse processo. Porque se a gente não se atualizar, o risco é ficar para trás. Mudança de carreira também é algo que deve ser pensado? Total. Muitos dos meus clientes, para vocês terem uma ideia, mudam de carreira. A pessoa trabalhou anos na indústria, ela vai para a docência. Ela trabalhou anos numa consultoria, ela vai trabalhar numa área completamente diferente ou ela vai empreender. A mudança de carreira é totalmente possível, mas como eu falei, isso tem que ser um plano B que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Porque se a gente quiser trocar bruscamente de uma semana para outra de carreira, é muito mais difícil. Precisa ser pensado, precisa ser uma coisa feita aí com bastante organização. Hoje é dia 2 de dezembro. Há 3 dias, o IBGE soltou uma pesquisa, a PNAD, falando que o nível de desemprego no Brasil está 6, alguma coisa, é o menor patamar histórico. Como que você vê esses dados que a PNAD trouxe e como você enxerga as perspectivas daqui para frente? A gente não está no pleno emprego ainda, porque eu acho que, não sei se a pesquisa leva em consideração, mas a gente tem muita precarização, muita gente sendo muito mal remunerada aqui. O que é que você enxerga isso daqui para frente? A gente tem uma possibilidade de atingir aí um nível, talvez não de pleno emprego, mas manter esse patamar e com remunerações melhores? Eu vejo com bastante realismo essa questão. A gente está num cenário no qual a gente teve uma reforma trabalhista que abriu precedentes. Vai ser muito difícil a gente conseguir voltar ao estado que era antes da reforma. O precedente que se abriu é a pejotização. E isso também leva à precarização das relações de trabalho. A partir do momento que você tem ali mais pejotização, você vai ter gente trabalhando por conta, trabalhando para uma, duas empresas ao mesmo tempo e não mais para uma empresa só. Isso também muda a forma como a gente vê a relação como uma empresa. Que antes era aquela questão do propósito. Veja bem, esquece, agora eu sou PJ e eu vou ter a minha relação ali estritamente de trabalho. Mas eu vejo que isso ainda pode trazer muitos desafios em relação à remuneração, em relação a essa negociação entre a pessoa que presta o serviço e o patrão. Então eu estou sendo bastante realista nesse sentido. Eu não acho que a gente vai chegar num momento no qual a gente vai ter o pleno emprego e que as pessoas vão ser extremamente bem remuneradas pelo que fazem. Eu acho que esse vai ser o desafio do país que a gente vive. Junto com essa informação do IBGE, alguns dias, 2 dias antes dessa divulgação, salvo engano, dia 26 ou 27, o ministro da Fazenda também fez um anúncio sobre o imposto de renda, né? A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Teve muito alarde, muita coisa se falou, mas
para mim, pessoalmente, o que chamou muita atenção é como o brasileiro é mal remunerado, como a gente ganha pouco aqui. Porque R$ 5.000, o custo de vida das grandes metrópoles, não é nada. Você não consegue ter uma vida tranquila com esse tipo de remuneração. Diferente de outros países da Europa, por exemplo, onde se paga muito bem, talvez não tenha um plano de emprego, mas os profissionais são bem melhores remunerados. Você acha que a gente tem a possibilidade de caminhar para isso e a gente precisa o que para caminhar para remunerações melhores do trabalho? Vou te dar a minha impressão como leigo. Tem tanta gente precisando de trabalho que as pessoas aceitam qualquer remuneração só para não ficar sem fazer nada. E o próprio mercado acaba se regulando assim, tipo, eu vou te pagar mal porque se você sair aqui eu tenho mais 3, 4 pessoas que vão preencher essa vaga e aí não tem como pagar, não tem um porquê te pagar mais. Faz sentido isso que eu estou te falando ou é coisa só da minha cabeça de jornalista de sindicato? Temos um grande desafio aí, porque a gente está falando de uma economia que foi inundada nos últimos 20 anos pelo neoliberalismo. Se a gente comparar a economia do Brasil e a política do Brasil com a Alemanha, por exemplo, para a gente chegar no nível que está a Alemanha, a gente tem que mudar completamente o nosso sistema. Eu não acho que se a gente tiver essa discussão daqui a 200 anos, a gente vai ter chegado lá, sendo bastante realista. Até porque são economias muito distintas. Então, na Alemanha, por exemplo, você tem ali um salário mínimo que é bastante digno para as pessoas viverem, independentemente da área que ela vai, do trabalho que ela faz, e a discrepância salarial lá entre um diretor de uma grande empresa e um analista é muito menor que no Brasil. No Brasil, na indústria, você pode ter um diretor que ganha 60, 70 mil reais versus um analista que ganha 5 mil. Que é considerado no Brasil, 5 mil reais é considerado um bom salário. Sim, tem gente que média. sobrevive com um salário mínimo. Como é que você sobrevive hoje nesse país, em São Paulo, em Mogi das Cruzes, com um salário mínimo, tendo uma família? Então essa discrepância é muito grande e ela tem raízes no nosso modelo econômico e no nosso modelo político também. Continuando nessa linha, fala-se muito de reindustrialização. Ao mesmo tempo que o avanço da tecnologia abre possibilidades de surgimento de novas empresas, de novos negócios, que você, por exemplo, cria um aplicativo de transporte onde você não precisa ter nenhum carro, né? E isso gera bilhões, bilhões e bilhões. Faz sentido a gente estar pensando ainda em reindustrialização como era pensado, sei lá, há 30 anos atrás, no sentido de vamos trazer novas empresas que vão construir carros aqui, vão construir, sei lá, coisas e coisas e coisas. Faz sentido pensar dessa forma ou isso, como a gente estava falando da remuneração, também é algo que dificilmente vai acontecer? É o ponto que na questão da reindustrialização a gente está competindo com a China, com a Índia, né? Que se a gente acha que o nosso modelo de trabalho aqui está mais precarizado, imagine o modelo de trabalho na China e na Índia. Então é muito difícil competir com esses países. E eu vivi isso na pele na indústria, por exemplo. Eu vi, na empresa que eu estava, grandes reestruturações de posições que deixaram de existir no Brasil e foram enviadas para esses países, porque lá a mão de obra é muito mais barata e, consequentemente, precarizada também. Eu acho extremamente improvável e difícil a gente voltar a ter uma reindustrialização no Brasil como tinha décadas atrás, considerando agora essas questões de globalização e pensando também em países hoje que estão em situações até mais desafiadoras que a nossa. E você que estuda isso e lida com isso na sua consultoria diariamente, esse choque de realidade, ele está sendo debatido em algum lugar? Se você vai nas reuniões da Fiesp, eles estão pensando nisso ou ainda não? E qual é o problema de não se pensar nisso? Eu vejo muitas discussões em torno das gerações, embora ainda não vejo uma solução para isso. O que eu tenho defendido é a geração mais velha, né, que tem 10, 15, 20 anos aí de experiência, está pronta para o mercado de trabalho. Eu diria que o mercado de trabalho deveria olhar para essas pessoas com mais carinho. Eu acho que é uma medida de curto prazo para reintroduzir essas pessoas no mercado de trabalho, trazendo muitos benefícios para as empresas e resolvendo questões que as empresas estão reclamando de monte. Que falta mão de obra, essa geração nova não quer trabalhar.
Gente, olha para esses profissionais mais velhos. Já soluciona esse problema hoje, né? Ao mesmo tempo que o mercado de trabalho vai precisar se adaptar a essa geração Z. Daqui 10, 15, 20 anos, é essa geração que vai ser majoritariamente a geração do mercado. Não tem como fugir disso. Né? Então a adaptação vai ter que acontecer de ambos os lados. Caso seja aprovado essa PEC da escala 6, do fim da escala 6 por 1, pode ser uma porta interessante para reconduzir esses profissionais para o mercado de trabalho? Pode ser que sim, mas a questão da escala de trabalho, ela também tem os seus desafios, né? Porque ela tem muita resistência vindo do empresariado justamente porque existe ali uma questão de que falta um estudo de custo, como é que fica isso, eu vou ter que contratar mais gente e tal. Então acho que ainda tem que ter um aprofundamento tanto das próprias empresas para entender a viabilidade disso, mas eu acho que isso ainda tem bastante caldo pela frente. Sim, mas você acha que é um debate válido isso? Total. Você tem conhecimento de exemplos que tenham acontecido em outros países que tenha funcionado ou que não tenha funcionado? Eu li alguma coisa muito superficialmente em relação ao Japão que parece que não funcionou muito bem no modelo que eles criaram dessa menos dias trabalhados na semana. E aí eles estavam revendo tudo isso. Japão e China talvez tenham desafios maiores até por questões culturais deles. China é um bom exemplo, né? É uma cultura bastante workaholic, né? De pessoas que trabalham muito tempo além daquilo que a gente trabalha no Brasil, mas talvez bons exemplos estejam na Europa, especialmente em países nórdicos, que muitas empresas já têm testado modelos de 4 dias de trabalho na semana. Mas, de novo, como eu falei, a cultura lá, a economia, a política, elas são bem diferentes da do Brasil. E eu acho que esse vai ser o grande desafio. Fala um pouco sobre seu livro, que já está na segunda edição. Você acrescentou mais 120 páginas. O que você sentiu necessidade de acrescentar nessa segunda edição que não tinha na primeira? E fala o que é o público-alvo, para quem que é direcionado esse conteúdo aqui. Perfeito. O meu livro, basicamente, ele é direcionado para profissionais de RH e líderes também de qualquer tipo de empresa. Então, o meu livro, que se chama Talent Acquisition, a evolução do recrutamento e seleção tradicional, ele foi escrito com base não só nas experiências que eu tive estruturando modelos de recrutamento e seleção mais estratégicos nas empresas, mas também trazendo muita experiência do mercado e de cases, até porque eu dou aula hoje, acabo conhecendo muitos cases também de alunos, além também de hoje prestar consultoria e mentoria nesses temas. E aí quando eu fiz a primeira edição lá em 2019, falei, boa, ela já está boa, eu fiquei quase 10 anos escrevendo, mas passou a pandemia, aconteceu tanta coisa no mercado nesses últimos anos que eu falei, eu preciso atualizar o livro. Eu falei, eu vou fazer uma breve atualização. Aí na hora que eu vi já tinha 120 páginas a mais. Então aí eu falo da pandemia, como que tá as empresas pós-pandemia, depois dessas demissões em massa e como que isso tem influenciado os RHs das organizações. Os efeitos primeiro, o Talent Acquisition, para gente, para quem quiser adquirir, como que faz? Eu não vi aqui, não tenho editora, você fez independente, é isso? Independente, sim. Eu fiz na primeira vez que eu fiz via Amazon e hoje ele está tanto na Amazon quanto no Clube dos Autores. Então, tem um livro físico e tem um e-book dele. Tem um e-book também. Legal, sim. Legal. A gente ainda vive os requisitos da pandemia. Já é possível mensurar o que a pandemia fez para o mercado de trabalho ou a gente ainda vai precisar de mais alguns anos para entender todo o impacto dessa paralisação global? Eu vejo que já tem uma quantidade considerável de produção acadêmica sobre esse tema. Ainda vejo que tem muito espaço para ver esses efeitos. Um deles a gente já está percebendo no dia a dia, que é a questão da saúde mental, que de fato ela foi muito mais desafiadora e o processo da pandemia acelerou os casos que a gente vê aí, que teve essa explosão de casos. Uma outra coisa também que está sendo estudada na academia é a indústria 4.0 e principalmente a automatização de processos que até então hoje são feitos por pessoas, são feitos de maneira ainda manual. Isso também ainda vai ter mais influência na transformação do mercado de trabalho. Por isso que eu acho que ainda tem um grande espaço para mais estudos e mais pesquisas sobre o tema. Explica para quem não sabe o que é a indústria 4.0. Eu lembro que em 2011 eu fiz um evento, salvo engano era Business Intelligence, que falava que era a chegada da indústria 4.0 no Brasil, isso lá em 2011.
que é que mudou de lá para cá e explica para as pessoas que não sabem o que é essa indústria 4.0. Perfeito. Lá em meados de 2011, a indústria 4.0 ela teve o seu grande início na Alemanha. A Alemanha foi uma grande precursora do que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 nada mais é do que a transformação dos processos industriais com tecnologias. Então aqui a gente começa a falar de automação, de internet das coisas, que é você pegar diversos dispositivos que estão interconectados. A gente começa a falar de ciência de dados. Então tudo isso está mudando profundamente a maneira como a indústria atua. Falava-se muito em blockchain, mas, por exemplo, nesse evento não se falou nada em inteligência artificial. Então, assim, era algo que estava no horizonte lá em 2011 ainda muito distante e que agora é uma realidade. Exatamente. O blockchain ele teve um papel bastante importante nisso, né? E hoje a inteligência artificial a gente está vendo ela e está conseguindo materializar, que hoje ela está na nossa mão. É o ChatGPT, por exemplo, ele tem uma inteligência artificial generativa. Então, a gente consegue ali ter uma inteligência que o Google hoje está ainda desenvolvendo. O Google lançou uma ferramenta recente. O Gemini, né? O Gemini, mas a inteligência artificial hoje é um dos grandes expoentes da indústria 4.0. E a indústria 4.0 ela já fez uma grande transformação no mercado, já teve muito layoff, muita demissão em massa, e é provável que isso ainda vá transformar ainda mais o que a gente vê da indústria. Para outras, a gente falou muito da indústria, mas para outras vertentes do trabalho, como a produção intelectual, no meu caso, que trabalho com comunicação, para os professores, como que essas mudanças estão impactando essas outras profissões que eram de produção menos mecânicas, digamos assim. Até conectando com o tema de gerações, a gente está falando hoje, vamos pegar o ensino básico, por exemplo. A gente está falando de professores, ensino básico, ensino médio, que estão lidando com alunos altamente conectados com o celular. E antes, coisas como do tipo, vamos fazer uma prova. Hoje em dia, a gente precisa repensar esse modelo educacional. A gente está falando de um modelo educacional no básico que ainda está preso a um modelo de 200 anos atrás, que é o modelo vitoriano. Então, acho que ainda tem uma grande oportunidade no mercado da gente desafiar esse modelo educacional e atualizar ele. Porque as crianças hoje, elas abrem o celular com o ChatGPT e elas têm uma resposta em 0,5 segundos, Sim. Coisa que antes a gente tinha que abrir, a nossa geração, a gente tinha que abrir uma Barça para buscar a resposta. Então isso mudou profundamente o perfil dos alunos. Eu ainda vejo que o ensino está tendo muitas dificuldades para avançar e trazer uma estrutura mais modular e flexível para os alunos. Mas aí, por exemplo, na comunicação, eu vejo que a inserção da tecnologia mudou drasticamente o nosso mercado. Sei lá, 2011, quando eu fiz essa matéria sobre indústria 4.0, existia diversas empresas que contratavam redatores para produção de conteúdo para blogs de empresas X, porque a utilização do blog, do SEO, etc., faz os sites das empresas terem mais ou menos relevância nas pesquisas Google. Então você precisava ter um redator, alguém formado ou em letras ou em jornalismo, que pudesse produzir esse conteúdo para alimentar esses blogs para que os sites tivessem relevância. Nos últimos anos para cá, pouco antes da pandemia, esse nicho de profissão sumiu, porque aí começou a aparecer o chat GPT da vida e essas empresas passaram a produzir esse conteúdo utilizando a inteligência artificial. Então, assim, na minha área eu vejo que tem diversas mudanças. Hoje, um jornalista que não tem um mínimo domínio das ferramentas de rede social, ele está perdido. Se você escreve só para impresso ou faz só televisão, acabou, porque se você não faz televisão e não sabe, por exemplo, fazer um conteúdo que seja atrativo para o Instagram ou para o TikTok, você já é um profissional defasado na sua área de atuação. Então isso eu vejo na minha área. Em outras áreas, professores hoje que, por exemplo, não sabem fazer uma videoaula, têm tido dificuldade, principalmente com os cursos EAD, etc. Nessas áreas, como é que você está enxergando essas dificuldades e o que esses profissionais têm que ficar atentos? Eu não sei se acontece isso na sua consultoria, desses profissionais procurarem você também. O que é que você aconselha eles a fazer para continuar sendo relevante aí nas suas áreas de atuação? Perfeito. Eu vou voltar no ponto da requalificação, tá? Que eu acho que ela é extremamente importante. É justamente que eu trabalho com esses profissionais. Se você hoje não sabe atuar com as redes sociais, com o ChatGPT, muitos profissionais usam o LinkedIn, que é uma rede social
mais voltada para trabalho. Tem profissional que nem entra lá. E hoje em dia, se a pessoa ela foca a recolocação dela somente em currículo e mandar esse currículo, ela tem uma grande chance de ficar mais tempo em recolocação. Então ela precisa entender que o mercado mudou e que hoje o que mais pega é o networking, a rede de contatos, são os relacionamentos que a gente vai ter ao longo da vida, mais do que currículo e LinkedIn. E aí, voltando no ponto do ensino, eu tenho ficado bastante preocupado porque eu vejo hoje, na questão de ensino, que a gente vai ter um belo desafio daqui para frente. Durante a pandemia, algumas escolas começaram a surgir e se popularizou o uso massivo do EAD. E a gente está vendo esses efeitos, por exemplo, nas universidades. Tem universidades famosas, de nome, e que estão tendo muita dificuldade para formar turma de cursos de graduação. Isso se dá por alguns motivos, entre eles essa nova geração, que não está valorizando tanto uma graduação, mas também porque teve acesso a coisas muito mais conectadas e atualizadas. Então elas foram lá numas plataformas, elas viram conteúdos mais conectados e atualizados do que elas viam na graduação, falando, por que eu estou fazendo graduação, sendo que se eu fizer esse curso rápido, ele já me prepara melhor para atuar no mercado de trabalho. E aí eu vejo que esse ponto do ensino básico, do ensino médio, da graduação, de ainda estarem no modelo antes da pandemia, sabe? Um modelo que precisa ser atualizado. Mas eu vejo muitos colegas em universidades renomadas que estão tendo dificuldade para fechar a turma porque não tem aluno. As pessoas não estão buscando a graduação. As pessoas estão buscando cursos para resolver aquele problema que ela tem naquele momento. E acho que acaba... O que é bacana, por um lado, mas você perdeu a experiência que a universidade te traz de lidar com um contraditório, com pensamentos diversos, o ambiente universitário, eu acho que é muito importante para a formação profissional de qualquer pessoa. Assim. Sem dúvidas. E aí isso faz a gente questionar o futuro, e hoje é a base do questionamento. Será que o futuro é termos graduações e universidades adaptadas a essa nova realidade, ou será que o futuro é não ter mais cursos de graduação? E aí que vai também muita preocupação, como é que fica a pesquisa acadêmica nesse ambiente, né? Caio, obrigado pela gentileza de ter aceitado conversar com a gente. A gente abriu várias janelas aqui, eu acho que a gente conseguiu fechar todas. Eu vou te pedir um recado final para as pessoas que viram o nosso bate-papo aqui e ficaram com um sinal de alerta ligados. O que é que você falaria para essas pessoas? O que é que você aconselharia para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem já está vivendo esse mercado de trabalho e quem está buscando aí uma recolocação? Perfeito. Bom, se você é da geração mais antiga, tem aí 40, 50 anos, vai atrás de recolocação, procura se atualizar, procura entender o que são essas novas tecnologias e principalmente aquilo que a gente falou aqui. Adapta aquilo para o seu mercado, para a sua realidade. Entende como isso está impactando o seu mercado, para que você possa se adaptar. Mas não se esqueça do plano B. O plano B é extremamente importante porque a gente não sabe o dia de amanhã. As novas gerações elas vão precisar se adaptar a esse novo mercado de trabalho. E uma das coisas que essa geração pode fazer é, de fato, buscar essas ferramentas que as empresas estão utilizando, né? E tentar se adaptar e começar a se capacitar nesse sentido. E, por fim, eu acho que é extremamente importante o ensino também rever o seu modelo, porque a gente está chegando num limiar que provavelmente não é daqui 10, 15, 30 anos, que é um momento no qual as pessoas vão começar a optar por não fazer um curso superior. E isso já está acontecendo hoje. Já está acontecendo. E você que é profissional de RH, se interessou pelo tema, quer saber mais do trabalho do Caio? Talent Acquisition, a evolução do recrutamento e seleção tradicional. Procurem o livro e procurem o Caio também nas redes sociais. Quer passar algum contato, Caio? Sim, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, você pode me achar como Caio NCL Cruzeiro, meu nome tudo junto. Então será um prazer também trocar mensagens aí com quem estiver ouvindo. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para a gente perguntar para o Caio, eu tenho certeza que ele vai responder com todo prazer. Muito obrigado de coração pelo apoio. Eu realmente espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.